Pessoal, vamos dar continuidade então na resolução das questões aí relativas ao meio ambiente, semana 13, dia 6, parte 2. Agora a gente vai começar a falar sobre, eu vou tentar, você está se sentindo sozinho aí do outro lado? Sim ou não? Está desamparado? Desamparada? Está desmotivado? Então eu vou começar a conversar mais com você, tá? Para você não sentir aí que tá sozinho. Então imagine quando estiver conversando aí ou falando aqui, que você não está olhando só para o computador, mas eu estou falando na sua frente, certo? Então você não está mais sozinho. A partir de agora você vai responder para o teu computador aí. O pessoal que vai passar por perto vai achar que você está ficando meio louco, mas é normal isso, ok? Então agora a gente vai começar a entrar num próximo degrau, que é o padrão da loucura um pouco mais aprimorado, ok? Então vamos lá. A ampliação do papel do Estado para a consecução de objetivos ligados à proteção ambiental não resulta do reconhecimento de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está inserido no rol dos direitos fundamentais. Então veja aqui, primeira coisa, dica, vou fazer uma pergunta para você. Temos no artigo 5º algum remédio constitucional que esteja apto aí a proteger o patrimônio, ou melhor dizendo, o meio ambiente? Lembram? Qualquer o quê? Qualquer cidadão é parte legítima para propor o quê? Ação popular, exatamente. Então, temos ou não temos aí o reconhecimento no artigo 5º como direitos fundamentais? Sim, porque nós temos aí um remédio, é para proteger este direito. Perfeito? Então, a questão está incorreta, está dizendo que não resulta. Veja, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo a quem? Ao meio ambiente também. Perfeito? E todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Questão 12. Eu achei essa questão ruim, porque ela traz muito da subjetividade. Veja só. Violará a Constituição Federal, que assegura o direito de propriedade, o legislador. Então, o legislador está dizendo que vai violar a Constituição se ele o quê? Privar o proprietário do poder de utilização e disposição do bem, com o objetivo de garantir a toda a coletividade o direito de usufruir coletivamente dos bens ambientais que estiverem localizados nesse bem. Então veja, você tem uma chácara, por exemplo, passa uma cachoeira lá dentro e você quer compartilhar aí, você quer deixar à disposição esse bem aí para que a coletividade possa aí usufruir, certo, desse bem ambiental. Então agora você o legislador privando esse proprietário ou você dessa utilização, ele vai violar a Constituição Federal? Tá vendo? Vai, não vai. Então a regra aqui que você vai pensar, quando você pensa em usufruir de forma coletiva bens ambientais, você vai pensar na situação ideal que não está ocorrendo degradação nada, porque senão ele vai estar falando na questão. Então vai violar se eu estiver privando o proprietário. Então, violará sim. Então aqui, incorreto, ok? Aliás, correto, caramba. Violará sim. Eita, tô me enrolando toda essa porcaria de questão aí. Então, correto aí a situação. Deixa eu tirar essa porcaria aqui de baixo, agora lascou tudo, beleza? Então agora vamos para a próxima. Questão muito subjetiva, ok? Mas a ideia, quando ele trouxer coletividade, que vai estar sendo usufruído de forma coletiva, os bens ambientais, ele está falando que no mundo ideal, então está correto. Se for por privar, viola. Questão 13. Os elementos de construção da identidade de um povo, o complexo que inclui os seus conhecimentos, construções, artes, costumes, entre outros aspectos, são partes indissociáveis do meio
humano, uma vez que o homem e o seu produto cultural integram o meio ambiente. Você integra o meio ambiente ou não integra? Integra ou não integra? Ou você vive num espaço que não existe? Você integra. Então, está trazendo um conceito bem extensivo aí de meio ambiente, mas está correto. Questão 14. O órgão competente de um estado da federação examinou o estudo de impacto ambiental. Então você vai ter que tomar cuidado com isso aqui, ó, impacto ambiental, verificando inviabilidade, ó, aqui está o cerne da questão, do empreendimento empresarial, indústria, aqui ele se referia, indeferiu, porque teve inviabilidade do empreendimento empresarial por causa do impacto ambiental, certo? Então, os pedidos de licenças administrativas para a instalação de uma fábrica de substâncias químicas, então, indeferiu. Nessa situação, agiu corretamente o Estado, pois visou a defesa do meio ambiente, a qual constitui um dos princípios constitucionais da atividade econômica. Minha pergunta para você: atividade econômica, eu tenho que pensar no meio ambiente, na defesa do meio ambiente, ou posso sair degradando o meio ambiente independente em prol do desenvolvimento nacional? Resposta: o quê? Não posso. Então sim, eu tenho que pensar aí na defesa do meio ambiente. Então, agiu ou não agiu corretamente indeferindo aí o pedido da licença? Agiu, não é? Agiu. Então, a questão está correta. Então veja, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. O que é livre iniciativa? Você pode ser concursado? Sim. Você pode ser seletista? Sim. Você pode montar uma loja? Sim. Livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. E aí vai ter os princípios da ordem econômica, entre eles vai ter a defesa do meio ambiente. Então a questão está correta. Questão 15, a defesa do meio ambiente como princípio geral da ordem econômica. É ou não é? Você acabou de ver ou não acabou de ver? Sim, acabou de ver, certo? Então permite um tratamento diferenciado. Aí você vai pensar, diferenciado do quê? Diferenciado dos demais produtos e serviços em razão do impacto ambiental. Então, se um produto, certo, e serviço tem impacto ambiental, minha pergunta a você: vai ter que ter um tratamento diferenciado? Sim ou não? Sim. Então, o impacto ambiental decorrente de sua produção ou execução. Então, vai ter que sim ter um tratamento aí diferenciado, correto? Então, a ordem econômica vai ter alguns princípios, entre eles defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, certo? Elaboração e prestação de serviço, execução de serviço, ok? Então, questão correta. Questão 16. Além de exigir estudo prévio de impacto ambiental, a exploração de recursos minerais que cause significativa degradação ambiental impõe. Então, até aqui, o que você acha? Eu vou exigir um estudo prévio de impacto ambiental para exploração de recursos minerais? Vai explorar recursos minerais aí da terra, vai causar degradação. Você acha que tem que ter ou não tem que ter esse estudo prévio? Resposta: sim, vai ter que ter. Então impõe aquele que a promove a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado. Degradou o meio ambiente, vai ter a obrigação de recuperar, sim ou não? Sim, correto? De acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente.
correto. Então, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Questão 17. Com base no tratamento constitucional do meio ambiente, todo cidadão tem legitimidade para auxiliar o poder público na proteção desse bem jurídico. Sim ou não? Lembra o que? Do remédio constitucional? Qual o remédio constitucional mesmo? Isto. Qual? Fala aí. Este mesmo, ação popular. Inclusive via judicial, uma vez que o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado não é de natureza individual, ou seja, é de todos. Então veja, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular que visa anular ato lesivo ao meio ambiente. Questão correta, portanto. 18. Para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, são indisponíveis. O que é um bem indisponível? Você lembra o que é isso? Pensa aí. A tua vida é um bem disponível ou indisponível? Você pode dispor dela? E aí? Regra geral, tem as exceções. Então vamos para uma direito que eu não posso abrir mão. A vida, então eu posso abrir mão? A liberdade, a saúde, dignidade. Por exemplo, você quer vender os órgãos do seu corpo, você pode fazer isso? Os órgãos pertencem a você, mas você não pode, porque é um bem indisponível, ok? Então, no caso aqui, para garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, são indisponíveis as terras arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias que sejam necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Então veja, ação discriminatória relacionada ao meio ambiente. Você aí é agente da Polícia Federal ou do IBAMA e teve uma área lá que está sendo degradada, que não está sendo observada aí os preceitos da proteção ambiental. Não teve análise de impacto, estão detonando toda a área. Está tendo ação discriminatória. Agora você precisa recuperar esse meio ambiente para deixá-lo ecologicamente equilibrado. Então tem que transformar esse bem aqui como um bem indisponível, perfeito? Então a questão está correta, não tem aí nenhuma situação que desabone a questão. São indisponíveis terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por meio de ações, então são arrecadadas por causa dessas ações discriminatórias, estão necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Então, para a proteção do ecossistema, essas terras são indisponíveis, perfeito? Questão tranquila. 19. No tópico constitucional relativo à proteção do meio ambiente, estabeleceu-se que a Mata Atlântica constitui patrimônio nacional. Certo ou errado? A gente já viu. Certo, não é? Embora isso não signifique que todas as terras integrantes desse ecossistema tenham passado a ser bens públicos. Você tem uma casa lá na Mata Atlântica, lá num lote, lá, certo? Legal. Então, você está lá com um lote agora, a partir do momento que foi considerado aí um patrimônio nacional, Mata Atlântica, você vai perder esse bem, vai ser passado aí a ser considerado um bem público, essa tua propriedade? Resposta não, ok? Então, errado. Então, errado, que não vai passar a ser bem público, ok? Então, não a questão, porque não significa que todas as terras integrantes desse ecossistema tenham passado a ser bens públicos. Nesse caso aí, no seu exemplo, você vai continuar com propriedade, beleza? Então veja, a floresta amazônica, a mata brasileira, a Mata Atlântica, então tá aqui. Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense, zona costeira, são
patrimônio nacional e sua utilização far-se-á no meio de lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente. Então, o preceito constitucional STF, além de não haver convertido em bens públicos, não converteu em bens públicos os imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas. Também não impede a utilização pelos próprios particulares dos recursos naturais existentes naquelas áreas em que sejam sujeitos ao domínio privado. Ok? Então, a questão está de acordo. Questão 20, a última agora, dessa bateria. O estudo prévio de impacto ambiental é necessário. Você acha que é necessário um estudo prévio de impacto ambiental de uma obra? Sim ou não? Então, quando a obra ou a atividade seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Exemplo, vai ser construída uma hidrelétrica, certo? E você é o técnico que vai dar um parecer aí. Então você vai verificar se vai ter impacto ou não vai ter impacto ambiental. Então precisa ter um estudo prévio ou não precisa? Sim, precisa. Então, para assegurar a efetividade desse direito, que é o que? Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará a publicidade, ok? Então, o poder público pode sim exigir então um estudo prévio do impacto ambiental. Beleza? Então seria isso, até a próxima.